Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Dionísio de Souza, eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial na UNB, no Campus Gama. E esse daqui é o vídeo do quarto experimento teórico simulado sobre indutância mútua e motores ou geradores elétricos. Bom, para a primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre os geradores. E nesse caso aqui, a gente começou do grupo E, foi me solicitado que eu fizesse um motor com 8 bobinas, tá? Essa aqui é a geometria que a gente começa. Primeiro eu criei um projeto no ANSYS Maxwell em 2D. Desse projeto em 2D, que é isso que está aberto aqui, eu coloquei aqui a vista de cima, né? Perdão, a vista de frente, isso. Está no eixo XY, no plano XY, com com isso daqui. E aí eu criei um retângulo na horizontal, um círculo um pouco menor do que ela, com um diâmetro um pouco menor do que o comprimento do retângulo, extrair, né, utilizando essa ferramenta aqui de intersect, peguei a interseção entre os dois, desenhei um círculo maior, outro círculo maior e outros 8 círculos em volta, né? Desenhei um aqui nesse meio termo e utilizando a ferramenta de rotacionar e duplicar, eu dupliquei outras 7 vezes a cada 45 graus, porque me coube fazer com 8 bobinas. Nesse caso daqui a gente pode imaginar cada um desses como sendo um trecho, né, uma seção de bobina, como se ela ficasse para cá, né? Uma bobina nesse sentido aqui, ela faz uma volta assim, outra bobina para cá, ela faz a volta para cá assim, e a outra bobina nesse sentido. Então, esses aqui são só partes da bobina, ok? Depois disso, a gente pega esse modelo daqui e cria um modelo 3D a partir dele. Criando esse modelo 3D, a gente consegue vir aqui. Foi criado esse daqui, tem a mesma geometria. Na parte de criar, a gente seleciona e pede para ele ficar com 2 milímetros de altura. Como as dimensões lá que eu escolhi foram por volta de 10 milímetros, ficou com essa geometria assim. Troquei as cores para ficar bonitinho. Mas aqui a gente tem as bobinas sendo de cobre, né, que são esses 8 cilindros laranjados. Eu coloquei o ímã interior para ser de neodímio, né, NdFe35. E os dois círculos maiores e menores, coloquei eles só transparentes mesmo para conseguir ver direitinho, porque eles não têm material necessário, ok? Depois disso a gente seleciona o círculo interno, que é esse mais interior aqui, e vem aqui em modelo, coloca para Motion Setup, Assign Band, e a gente escolhe para que ele tenha rotação de 60, coloca rotação e coloca em 60 RPM, né, no mecânico. Aqui, como eu já fiz a simulação para agilizar um pouco o processo, você pode ver que é esse cara aqui que está colocando o Motion Setup e tudo que está interno a ele começa a girar, que é o, o ímã interior, ok? É, depois disso a gente seleciona as 8 bobinas, essas 8 bobinas aqui, e coloca a excitação nelas, né? A gente vem aqui, Assign Excitation, e coloca Edge Effects, porque a gente vai conseguir ver o, os efeitos que o ímã rodando faz nessas bobinas, ok? Já está feito aqui, por isso que eu não estou repetindo as coisas, né? Para otimizar um pouco o tempo. Depois a gente seleciona todas as coisas. A gente pode selecionar tudo, vem aqui em Mesh Operations. Cadê? Assign Mesh Operations, tá vendo? Vem aqui em Inside Selection e Length Based. Né? E a gente vai fazer uma malha dessa estrutura toda baseada no tamanho dela. Beleza, depois disso a gente vem aqui, coloca o setup, né? A gente colocou o setup padrão.
E a gente pediu para colocar a duração de até 1 segundo, né? E indo de 0.1 0.1 segundos para fazer a simulação. E ok, depois disso é feito, a gente valida e analisa. Um detalhe que aconteceu aqui é que, como vocês podem ver, o, o programa está com um erro nas configurações do design. Isso acontece porque esse tipo de simulação deve ser feito com o ANSYS transiente. Como vocês podem ver aqui à esquerda, ANSYS Maxo 3D transiente. Porém, eu sou estudante da UNB e tive acesso à licença de ANSYS para estudantes. E o ANSYS estudante não suporta, ele não inclui resoluções transientes, tá? Por isso eu não vou conseguir fazer tudo conforme o esperado, mas o caminho a ser feito é esse. Se você tiver acesso a, a licença completa do ANSYS, pode fazer que vai dar certo, com certeza. Eu realmente não tenho dinheiro para isso, então estou usando a do ANSYS estudante, que não tem suporte, mas que consegue vir até aqui. Depois de fazer a simulação e tudo mais, a gente sabe, o computador processa as informações e depois de processadas as informações, ele gera alguns resultados, né? A gente pode vir aqui em Field Overlays, pedir para ele gerar os campos B de campo magnético em vetor e o J de densidade de corrente também em vetor, para a gente ver em cada frame da animação onde que, para qual direção que está tanto o campo quanto a corrente. E aí a gente vê que quando na posição do ímã, né, quando o polo norte está apontado para um dos lados, a corrente naquela bobina está subindo, e quando o polo sul está apontado, a corrente está descendo. E enquanto ele gira, as correntes vão aumentando ou diminuindo de acordo com o passar dele e trocando de sentido, né? Criando uma corrente alternada em cada uma das 8 bobinas, certo? Também a gente pode vir aqui para visualizar isso no 2D, a gente vem aqui no modelo 2D e a gente vem aqui com a opção de selecionar Edge. A gente vem aqui, seleciona isso daqui tudo em volta e coloca uma limitação, né, um isolamento de balão. Depois disso a gente pega as bobinas, seleciona todas elas de cobre aqui, seleciona todas elas, coloca uma estação de Edge Effects também, igual a gente fez no outro, e também repete esse processo e faz uma de End Connection. A gente também vem aqui e coloca seleciona tudo, né? Não com o Edge, né? Mas aqui em Object. A gente vem aqui e seleciona tudo. E vem aqui em Mesh Operations, faz Inside Selection Length Based, igual a gente tinha feito no outro, para fazer uma malha relacionada com o tamanho. E depois disso, a gente analisa, como eu já mostrei para vocês, dá erro de configuração, porque o ANSYS estudante não suporta resoluções transientes. Depois de analisar tudo, o resultado é muito parecido com o 3D, mas aqui fica mais fácil a gente criar um gráfico de tensões, não, perdão, a variação da corrente no tempo. Então, depois de fazer essa análise toda, a gente vem aqui em Results, Create Transient Report, vem aqui em... É aqui mesmo? Vem aqui em Rectangular Plot, e daqui a gente seleciona o End Connection e cria um novo report. Aqui, como não rodou a simulação, não vai dar pra ver, mas aqui se forma um gráfico como uma combinação de senoides, para mostrar que realmente a corrente que é formada é a corrente formada é alternada, ok? Essa foi a simulação para motores. Eu peço perdão mais uma vez por não ter conseguido
mostrar 100% do que eu gostaria, mas é porque eu não tive condições por causa do ANSYS Estudante. Né? Apesar disso, é um pouco intuitivo, até porque a gente já viu um pouco de indutância magnética, né? O efeito que o campo magnético, ou a variação do fluxo desse campo, faz em um corpo condutor, né? Ele induz corrente. Então é de se esperar que quando a gente rotacione um ímã, a gente altere o fluxo magnético que esse ímã gera em relação a cada bobina. E aí isso gera uma diferença de potencial, né? Uma força eletromotriz induzida que cria uma corrente nessas bobinas. Ok? Agora vamos para a parte de indutância mútua. Aqui com um modelo de ANSYS 3D, a gente pode pegar no meu roteirinho aqui, para fazer todo esse aparato grandão aqui. A gente primeiramente vem aqui em Draw, vem aqui Define Primitive, Segmented Helix, em Polygon Helix. Com isso daqui a gente abre esse quadro aqui, que a gente tem algumas informações e especificações dessa bobina que está sendo criada, né? E eu simplesmente utilizei as mesmas configurações do vídeo que o professor Gerardo nos disponibilizou. E gerou exatamente essas duas... Ui, eu apertei em OK sem querer. Mas vou tirar isso daqui agora, para não atrapalhar em nada. Bom, tô ok, beleza. Mas ele gera essas hélices, né, de material em geometria dessa forma como a gente pede lá. E a gente cria duas, uma maior e uma menor. Essa menor a gente levanta ela um pouco, mas a gente levanta ela a uma variável dist, porque a gente vai variar essa distância entre as bobinas para fazer a análise da indutância mútua, né? Ver o quanto que uma bobina influencia na outra. Depois a gente chega aqui mais pertinho e nessas faces aqui assim, deixa eu colocar para selecionar a face. Nessas faces aqui assim, a gente utiliza a ferramenta de Drawline e coloca essas linhas do terminal. Claro que vai ter que fazer alguns ajustes de direção e posicionamento para que elas terminem aqui juntas na frente, né? Como vocês podem ver aqui, elas estão alinhadas numa mesma direção, certo? E depois a gente cria essa região de análise com 0% de crescimento, justamente para a gente ficar com essas bordinhas dos terminais aqui para fora da região. Depois disso a gente vem aqui com o selecionamento de face, vem aqui, seleciona essas faces dos terminais e coloca uma excitação de corrente, né? Aqui vai aparecer um quadrinho como esse, e aí a gente vem aqui e consegue colocar correntes nesse caso. Deixa eu tirar do modo de seleção aqui. Nesse caso, para a bobina vermelha, né, que é de cima, a gente tem uma corrente entrando aqui pela esquerda, né, que ela tá ligada aqui adentro, então ela é uma corrente que na espiral tá vindo aqui para fora e saindo aqui. E a mesma coisa para a bobina alaranjada, ela entra aqui e sai de cá, corrente 4. É necessário que esteja isso na barreira da região, para que não tenha a corrente vindo de lugar nenhum ou chegando a lugar algum, né, simplesmente para o nada. Então a gente coloca a região de análise limitada a isso justamente para conseguir fazer sentido, né, ter corrente desse jeito. Então, novamente, essa daqui, a corrente entra aqui em cima, faz a espiral para fora e sai aqui. A mesma coisa de baixo, ela entra aqui em cima, faz a espiral por dentro, de dentro para fora e sai por aqui. Então, a gente tem uma corrente que está percorrendo a bobina menor e outra corrente que está percorrendo a bobina maior. Mas como as duas estão com corrente e a gente vai variar
a distância, isso vai induzir força eletromotriz uma na outra pela variação de fluxo. Também, como a gente acabou de ver nos motores, essa variação de distância é, também interfere na influência que uma bobina tem na outra, tá? É, ok, a gente vem aqui nessa de dentro, aqui, e usa a ferramenta Move, né, para criar a variável dist. A gente vem aqui e coloca dist aqui, aqui, tá vendo? A variável que eu já criei. Não vou fazer de novo para não, não lotar a memória do computador. Mas a gente vem ali, cria uma dist. Essa daqui eu coloquei uma altura de 5 milímetros, tá? Só porque sim, não tem especificação alguma, mas fica mais fácil de analisar desse jeito, né? Aí a gente fez os terminais de corrente, eu esqueci de falar, cada terminal de corrente tem 300 mA, tanto entrando quanto saindo, para manter a corrente uniforme ao longo da bobina. E aí depois disso a gente vem aqui com seleção de face, porque a gente selecionou a face para colocar as correntes. A gente vem aqui, seleciona tudo. Depois de selecionar tudo, a gente clica com o botão direito, vem aqui em parâmetros, matriz e seleciona todas as correntes. Depois de a gente selecionar todas as correntes, vai criar essa matriz aqui nos parâmetros, que é uma matriz com as duas correntes, da bobina fixa, que é a laranjada, e bobina móvel, que é a vermelha. Ok, depois disso a gente vem e faz um setup padrão. Esse mesh daqui não importa, eu fiz só caso eu precisasse, mas não precisa. E ok, depois de utilizar o setup padrão, a gente vem aqui e valida, a gente vê que está tudo ok, a gente pede para analisar tudo, e aí ele vai fazer várias etapas de análise da influência de uma bobina na outra a cada distância, né? A gente vem aqui e pede... Ah, perdão, não é aqui nessa análise não. A gente vem aqui em Optimetrics, clica com o botão direito, adiciona um paramétrico. E aqui em adicionar, a gente vai com a variável distância, a gente faz uma variação linear eu coloquei de 5 a 15 milímetros. Deixa eu ver se aqui tá tudo certo. Cancel. Aqui. Eu acho que eu vou ter que rodar. Ah, não, dá pra ver um pouquinho aqui ainda, tá? Mas é porque eu provavelmente coloquei aquela outra bobina sem querer no meio, que deu esse problema. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para visualização do sistema. A gente vem aqui em Optimetrics, botão direito, e adiciona o paramétrico com a distância variando. Nesse caso eu coloquei de 5 a 15 milímetros, né? Porque colocar muitas distâncias vai demorar bastante para fazer a simulação e a gente precisa só de uma pouca variação para ver que a influência é diferente a influência que uma bobina faz na outra depende da distância, né? Então a gente só precisa de 2 ou 3 valores para perceber que quando a distância aumenta, a influência diminui. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Depois disso, a gente vem aqui, clica com o botão direito em Optimetrics. Perdão. Depois de criado o paramétrico, né, a gente vem aqui em Parametric Setup e vem aqui em Analyze. Vindo aqui em Analyze, ele vai analisar a situação do sistema em cada estágio, né? Eu coloquei um step de 5 em 5 centímetros, então vai ter uma em 5 centímetros, outra em 10 e outra em 15 centímetros de distância. E beleza, depois de ter analisado tudo isso, a gente vem aqui nos resultados, pede para criar o Magnetostatic Report, um data table com os coupling coefficients. Né? Esse coupling coefficient é o que a gente chama de coeficiente de acoplamento, e ele mede a razão entre a influência de uma bobina na outra, a razão entre o fluxo que uma bobina faz em relação ao fluxo que a outra faz. A gente pode vir aqui no report, bom, eu acho que deu erro aqui na memória, provavelmente por causa daquela bobina, mas eu já tinha feito isso daqui antes.
E aqui mostrava aqui, fecha. Espero que dê pra ver aqui, mas na distância de 5 milímetros ele não dava nada, porque as bobinas estavam juntas, né? E aí depois a gente acresce 5 milímetros e a gente pode ver aqui que o coeficiente está com 827 no final, 827 no final. E com 15 ela tá com 402 aqui. Eu espero muito que esteja dando pra ver. Pra mim tá claro aqui, meio cinzenta clarinho, então tá um pouco complicado. Mas esse é o valor que já estava na simulação anterior, ok? E, e também a gente pode vir aqui e pedir nos resultados para que ele crie um rectangular plot. Ele vai gerar um gráfico de como decresce. Mas como a gente só tem dois valores aqui, vai ser simplesmente uma linha reta na diagonal e isso não tem tanto significado porque a gente já tem os dois pontos de vista aqui, né? Ok? Então, concluindo, a gente pode ver que como o coeficiente de acoplamento que mede a razão entre a influência de uma bobina na outra diminuiu com o aumento da distância, a gente sabe que essa indutância mútua entre uma bobina e a outra, ela é muito relacionada com a distância entre elas. É, eu acho que foi isso. Eu agradeço pela atenção até aqui. E é isso. Te vejo na próxima. Muito obrigado e Deus abençoe.